Paz, irmãos. Glória a Deus. Vai ser meio difícil de pregar hoje. A gente não planeja as coisas, né? Mas Deus, Ele age às vezes de algumas formas que hoje eu não consegui aguentar. Meu Deus, não vale a pena a gente chorar às vezes aqui, que faz um estrago no rosto. Fui ali, a coisa tá feia aqui, mas Deus é maravilhoso e acho que a gente nem pode resistir, né? Quando a presença de Deus, porque a gente nem merece, né? Nós não merecemos, mas o Senhor, Ele nos visita, o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. E hoje está muito forte mesmo a presença de Deus. Tenho certeza que os irmãos estão sentindo também. E orem por mim, para que eu consiga ministrar a palavra, para que o Senhor, Ele venha tocar nos nossos corações. Certamente que comigo Ele já falou, já estapeou, já fez tudo. Essa palavra ela serviu para mim do começo até o fim. E isso é um bom sinal, né? Porque se a gente estuda a palavra, ela precisa tocar no nosso coração, né? Ela precisa trazer algo novo, ela precisa nos mover, ela precisa transformar. Seria estranho se eu preparasse tudo e não causasse nada. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pode ficar sentado mesmo. Eu vou pedir oração, tá? Vamos fazer assim. Vocês orem para que Deus ele venha abençoar esse momento, para que a palavra de Deus ela venha a ser transmitida de uma forma clara, que as pessoas entendam, que vocês saiam daqui alegres, felizes, porque a palavra do Senhor ela traz vida, amém? Senhor Jesus, Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por este culto. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor faz coisas que muitas vezes não entendemos, Deus. Mas sentimos a Tua presença neste lugar, nessa noite. Nós sentimos a Tua graça sobre nós, a Tua alegria, Senhor, na qual nós não temos. A paz, Senhor, que o Senhor coloca em nós, a qual não vem de nós, Senhor, obrigado. Abençoa cada irmão, a cada irmã que está aqui, assim como já foi falado no começo deste culto. Cada um que está aqui é um propósito do Senhor. Sabemos que nenhum de nós estamos em vão por qualquer outro motivo, a não ser pelo simples fato que o Senhor deseja falar conosco. Amém. Irmãos, antes de eu começar aqui, eu queria aproveitar essa oportunidade e contar rápido, bem rápido, um testemunho que eu queria contar no final do ano, mas não deu, né? Porque não deu, muito pouco tempo, né? E eu não posso ser tão ingrata a ponto de não falar, já que eu estou tendo essa oportunidade hoje. Então, eu quero contar aqui rapidamente um testemunho que mudou e com certeza vai mudar os meus dias aqui para frente. E até eu lembro uma fala do Marcos no dia do culto, né, do último dia do ano, que ele falou que, e é uma realidade, às vezes a gente pede tantas coisas, né, a gente ora, tem alguns propósitos, sonhos, pede, e aí quando Deus dá, a gente não fica quieto. Claro que não precisa contar tudo, né? Não precisa sair contando tudo o que acontece, mas existem coisas específicas que você sabe que vai edificar outras vidas, né? A gente sabe discernir o que pode agregar na fé, né? E ajudar alguém nesse sentido. Então, eu sempre tive um sonho, né? Vários, mas esse, ele veio de muito tempo atrás, né? E que era relacionado à minha profissão, ao que eu gostaria de ser e tal. E a minha primeira opção sempre foi a psicologia, né? Sempre me interessei, sempre meus olhos brilharam por este curso e tal. Mas lá em 2007, quando eu fui prestar o meu primeiro vestibular, não tinha condições nenhuma. Eu vou resumir muito, se um dia alguém quiser saber tudo, eu falo. Mas eu não tinha condições e eu não tive assim uma preparação, um incentivo de sair e prestar uma pública, por exemplo. Eu nunca tive esse tipo de oportunidade, sabe? Não tinha essa mente na época também. E aí eu prestei, mas eu não tinha condições de pagar, né? Minha mãe trabalhava tal para cuidar de 3 e era aquela coisa, então não dava. Aí eu tinha a segunda opção, né, que era o curso de pedagogia, eu fiz tudo, agradeço muito ao Senhor.
Mas, o que acontece? Quando a gente tem um sonho, e isso aqui quero até incentivar os irmãos, aquele negócio fica lá, entendeu? Não morre. Essa é uma prova. Se você quer saber se realmente você tem... se aquilo tem que acontecer mesmo na sua vida, não sai. Pode passar o tempo que for, eu posso garantir isso para você. Vai chegar uma hora ou outra que vai voltar, e depois vai voltando, o tempo vai passando, enfim. E nunca morreu. Eu fiz o curso, trabalhei, dei aula, uns 10 anos eu dei aula, né? E aprendi muito, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Entendo hoje o que Ele fez, né? Que na época, quando acontece, a gente não entende. Mas tudo bem, aí quando foi em 2015, aquele negócio veio mais forte, sabe? Eu falei, mas meu Deus, será que eu tenho que fazer mesmo? Eu não conseguia esquecer, desistir. Aí eu falei, mas como que eu vou fazer faculdade agora de novo, casada, com filho? A empresa estava começando ainda, o Rodrigo e o Natan ficavam lá no fundo do quintal. E eu trabalhava, só que não dá, era muita coisa, né? A gente sabe que é caro e tal, e ainda eu queria fazer em outra cidade. Só que o negócio estava lá, não dá, não tinha como escapar. E o que eu fiz? Falei, olha, vou orar. Falei, Deus, o Senhor sabe, me conhece, quanto tempo faz que eu carrego esse sonho, que eu penso, que eu peço, até hoje nunca deu e agora voltou, não sei porquê. Acredito eu que seja da tua vontade, então eu vou fazer a minha parte. Eu tomei essa decisão. Fazer a minha parte, o que eu vou fazer? Vou lá, vou agendar a prova, levar todos os documentos, tudo. Mesmo não tendo possibilidade. Mas você fala, mas por que não tinha possibilidade? Não tinha condições de pagar, a gente tinha um carro só e não dava para dividir um carro, porque foi bem na época que começou, então ele viajava muito, usava o carro, e eu precisaria ter um carro só para mim, não dava, não tinha condição, né? E aí tudo bem, eu falei, vou na fé, vou lá, e seja o que Deus quiser, se for da vontade dele, vai acontecer. Se realmente esse negócio que tanto queima dentro do meu coração for a vontade de Deus para mim, eu vou fazer a minha parte e Ele faz a dele. Aí eu vou ver o que vai acontecer. Fiz tudo. Só que aí eu tinha esquecido, porque a gente está tão... Às vezes a gente fica tão preocupado com alguma coisa, com algum objetivo, algum sonho, e você esquece de outras coisas. Por exemplo, eu tinha naquele ano de 2015, eu tinha trabalhado diferente dos outros anos. Por exemplo, eu sempre trabalhei meio período, tinha uma sala de aula, só que nesse 2015 eu trabalhava o dia inteiro, então eu tinha 2 salas de aula. E foi a oportunidade que eu tive, eu peguei, simplesmente. Sabe, quando chegou no final do ano, nem eu sabia que ia ter tanto dinheiro na conta, a ponto de eu conseguir comprar um carro no leilão para mim. E foi a providência de Deus, porque eu falei, Senhor, como que eu vou estudar em outra cidade, só tem um carro, ele usa, eu não posso pegar? Quando eu percebi, eu estava lá no leilão comprando um carrinho. E foi bênção, porque foi a primeira prova que Deus deu para mim que eu estava no caminho certo. Se eu precisava de um carro, beleza, comprei e tal. E foi indo. Agora vamos resumir, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Eu terminei o curso no final agora do ano, né? Eu comecei em 2016. Concluí agora no final de 2020. No meio do ano, agora em maio, eu pego meu diploma em nome de Jesus. E eu sei que esse sonho vai começar a se realizar agora na minha vida. E eu agradeço muito a Deus, muito. Porque quando você tem um sonho, parece, né, a palavra sonho, ela leva você a pensar em coisas fofas, lindas, saudáveis, que dá tudo certo e tal, mas, na verdade, por detrás desse sonho é que está o negócio. É muito esforço, é muito sacrifício, é muita luta. Algo também que eu não posso deixar de mencionar, alguns irmãos aqui sabem, que eu sofria com uma doença terrível. E em 2017, em pleno 2º ano de faculdade, o meu irmão está aqui que não me deixa mentir, eu fui o ano de 2017 inteiro para a faculdade, né, Rô? Gritando, sério, sem exagero, gritando. Eu ficava na parte da frente, no banco da frente, dando murro no painel do carro, de tanta dor que eu tinha. Era muita dor, era uma dor insuportável, não dava para sair de casa, não fazer nada. Só que eu ia, né? Aí, no final,
todos os professores, todo o pessoal da sala já até sabia o que eu tinha, porque eu tinha que assistir a aula ajoelhada, agachada, no fundo da sala, apertando a barriga, quase até varar a mão do outro lado. Muita dor. E foi. Eu queria parar. Eu falei, meu Deus, como que eu vou estudar? Como que eu vou conseguir me concentrar com essa dor insuportável? E era uma cirurgia meio difícil, uma decisão difícil de tomar. E não desisti. Mais uma vez, o Senhor me deu graça, me deu força, me deu saúde. E eu lembro que o Rodrigo falava, vai dar certo, não para. Aí teve várias outras coisas, comecei a ter crise de achar que eu era uma péssima mãe, porque eu estava indo estudar e deixando meu filho com a minha mãe, que é a segunda mãe, né? Pensamentos que fazem a gente desfocar. Então, Deus é maravilhoso e eu agradeço por essa oportunidade que Ele me deu. Eu agradeço a Ele por não me deixar ter desistido disso, porque realmente é um sonho que eu sempre tive. Então, o que eu quero deixar aqui, né? Tem pessoas esse ano que vão começar curso, que vão iniciar projetos, que têm sonhos. Se você realmente quer isso, a prova que você vai ter é você não desistir, não tem outra coisa, né? Se acaso você desistir, sair do seu coração, entenda que não era aquilo. Isso é uma boa régua para se medir, eu acredito, né? Então, tenha certeza que o que você tem no seu coração, se realmente Deus ele achar sinceridade em você, vai acontecer. Amém? Amém. Amém, Jesus. Está pago. Eu quero ler aqui com os irmãos, para não perder mais tempo, no livro de Mateus. Isso que eu vou ler aqui tem muito a ver com o que eu acabei de testemunhar aqui, que, querendo ou não, são atitudes que a gente tem que tomar, né? Talvez se eu tivesse até agora pensando o que eu queria fazer, pensando o que eu queria estudar, eu estaria até hoje pensando o que eu queria fazer, e eu teria perdido todos esses 5 anos e não teria feito nada, né? Está descabelada aqui, meu pai. Calma, deixa eu arrumar esse negócio. Ninguém vai postar isso no YouTube, porque não dá. Gente, vamos lá. Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 até o 32, tá? Logo em seguida... Ai, meu Deus, espera aí, só um minutinho. Problemas técnicos. Ainda bem que eu me preveni aqui. Aqui. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Grave bem essa parte. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então, os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém.
Então, o que eu quero trazer hoje aqui com essa palavra não é nada que você nunca ouviu, não é nada que você não saiba, não é nada que seja inédito, né? Vamos dizer assim. É muito comum, né, quando os irmãos vão entender já o que eu quero dizer, é muito comum quando o ano começa, e nós estamos no começo do ano, né, o 2021 acabou de se iniciar, nós temos sonhos, o que eu acabei de dizer aqui, nós temos planos, nós temos projetos, nós temos ideias, nós gastamos tempo, às vezes, olhando para o teto, pesquisando coisas, mas aquela visão de sonho que eu falei aqui no começo, né? Sonho, coisa boa, coisa que vai agregar, coisa que Deus pode fazer, que pode se cumprir, que eu posso conquistar, que eu posso alcançar. Mas é importante entender, antes, né, de ficar apaixonado pelo sonho, né, colocar os pés no chão e encarar o sonho, não desistir, mas encarar como uma jornada, né? O sonho é uma jornada que depende de duas coisas. Então, talvez eu esteja falando aqui, você pode até pensar nos seus aí, não sei o que você tem de ideia para esse ano ou para os próximos anos, mas entenda que para que um sonho se realize na sua vida, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, Deus precisa querer, Deus precisa aprovar, precisa estar no coração dele esse sonho seu. E depois, se acaso tiver, vem as suas atitudes, né? Então, isso é importante a gente entender agora no começo. Sonhe, planeje, gaste tempo, pense, mas sempre lembre dessas duas questões. Será que está no coração de Deus? Você vai saber se sim ou se não. E depois, uma vez que você viu que realmente é isso, tome uma atitude, tá? Então, o que é atitude? Atitude, gente, é decisão. É uma decisão. Quando você realmente quer algo, você se empenha, né? Você vai, você corre. Dificilmente, quando você realmente almeja algo, e esse algo é do seu coração, alguém tem que ficar mandando você ir fazer. Viu? Vai, corre atrás do seu sonho. Tudo bem que até tem, né? Uma motivação de alguém, de alguns, mas na realidade não precisaria disso. Porque se você precisa de alguém para motivar o seu sonho, tem alguma coisa errada. A sua motivação tem que ser a maior. Então já comece a questionar. Ore, dobre o seu joelho. Foi falado aqui na semana passada sobre oração, que inclusive até para orar tem que ter atitude, né? Então pode ser o primeiro passo. Dobre o seu joelho e fala: Deus, eu preciso desse sonho, mas será que é isso mesmo que você quer? Você já buscou saber? Já viu todos os pontos? Decida, para que depois Deus ele venha agir, se assim for da vontade dele, né? Não perca tempo, ficar só falando, e aí o tempo vai passar e você não vai chegar em lugar nenhum. Então aqui, Pedro, se você parar para prestar atenção, tinha várias pessoas ali no barco, ele foi o único que tomou atitude, né? Estava todo mundo morrendo de medo lá, tremendo, achando que estavam vendo um fantasma, e Pedro... Mas, né, Pedro era o quê? Pedro era falho, Pedro era um homem, Pedro ele tinha problemas, Pedro ele tinha muitos defeitos, assim como nós temos, ele não era fantástico, não. Ele tomou, com todo esse, né, todo esse ser que ele era falho, pecador, e, enfim, ele tomou uma atitude, né? Às vezes a gente começa a achar empecilhos para nós mesmos, para nos impedir de tomar atitude. Às vezes, não é nem ninguém e nem algo que impede você, é você mesmo que faz isso, né? Você impede o seu próprio sonho. Isso é muito complicado. Então, Pedro ele se arriscou, foi o único que se arriscou, mas também foi o único que andou sobre as águas. Então, o que você quer? O que você quer para a sua vida esse ano?
Pense bastante. Pedro, acabei de falar aqui, ele tinha, acredito que a maioria dos defeitos que eu e você tem hoje, né? Mas Deus usou, Deus falou com ele, Deus tratou, Deus fez com que o medo dele se cessasse naquele momento, né? Foi ele cessado aquele medo e ele conseguiu dar um passo. E algo aqui que eu quero pontuar e deixar bem claro para que você pense bastante, porque você ouve, tenho certeza, eu ouço sempre, tantas pessoas falando, né, de sonhos, e aí a pessoa ela começa a falar, vou te contar um sonho que eu tenho, de fazer tal coisa. Aí a pessoa começa a falar 2 palavrinhas, daqui a pouco, ela já falou mais umas 20, só que não tem nada de sonho mais. Ela até esqueceu do que ela estava falando e veio aquele mar de empecilhos, aquele mar de barreiras. Ai, nossa, mas duro, viu? Como que eu vou conseguir? Porque tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Creia, né? Creia e comece a agir. Tem algo interessante aqui que fala lá em Mateus 16, não sei se o Fábio pode colocar aí, lá em Mateus 16, 23, que Jesus ele repreende Pedro numa outra ocasião. Isso prova que Pedro ele não era perfeito, né? E que não é porque ele tinha algo a mais, um dom maravilhoso, que Jesus deixou ele andar por cima das águas, não. Olha o que Jesus fala aqui para ele, ó. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Olha como Jesus falou com ele. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Forte. Tomou uma de Deus, né? Mas mesmo assim, Pedro, ali esse versículo nos prova o quanto ele era falho, o quanto ele não tinha nada de diferente de mim e de você. E Deus fez de Pedro uma pessoa da qual até hoje é falada, nós falamos, nós ouvimos sobre ele, né? Por que será? Penso eu que Pedro era um homem de atitude. Pedro provavelmente era um homem de atitude, porque que coragem que esse homem teve, né? De sair no meio do mar e fazer aquilo ali. Eu jamais faria isso, né? Então, se Deus, talvez hoje aqui neste culto, neste domingo, se Deus encontrar em você alguém com atitude, Ele pode começar a te mostrar as coisas. Se Deus vê irmãs de atitude, aqui irmãos de atitude, o que Ele vai fazer? Ele vai ter misericórdia de você, assim como Ele teve de mim, sempre tem. Ele vai tirar os impedimentos do caminho, entende? Ele vai tirar os lixos da sua vida. Talvez essas coisas que você reclama, e talvez essas coisas que para você seja o motivo pelo qual você não faz tal coisa. Ai, faz tanto tempo que eu gostaria de fazer algo na minha vida, tenho sonho, tenho isso, mas tem isso. Deus pode tirar tudo isso. Mas você tem que fazer a sua parte. Se eu tivesse até hoje falando, nossa, como eu queria estudar psicologia, eu estaria falando até hoje. E depois não adianta querer culpar as pessoas. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu não fiz. Teve uma época lá da minha vida que eu não fiz isso por causa de fulano. Eu não fiz isso por causa de tal coisa que aconteceu. Na realidade mesmo não é isso. Nós sabemos que não é, né? Mas é mais fácil agir dessa forma. Então, eu quero dizer aqui nessa noite algo que eu já disse para mim, quando começou o ano, no primeiro dia, eu olhei para a minha cara no espelho e falei, você pode fazer o seu 2021 melhor. Eu falei, você pode fazer os seus dias melhores. Até aqueles tensos. Eu não sei se tem alguém aqui, né? Mas tem dia,
que é insuportável. Você está lá na sua casa, nada flui, pensamento moendo na cabeça, você vai para um lado, vai para o outro, nem o serviço da casa rende. Às vezes acontece comigo. É normal. Mas viver assim não dá. Não tem como. Como que você vai tomar uma atitude se você ficar remoendo coisas que não agregam em nada? Então, esses dias intermináveis que você teve... vamos falar que ninguém aqui teve, né? Mas se acaso existiu esses dias intermináveis de 2020, pode ser diferente agora em 2021. Mas depende muito de nós também. Né? Não adianta querer tudo atribuir a Deus. É Deus, se Deus... Claro, é sempre se Ele permitir. Mas e a parte que cabe a nós? Né? Não tem como argumentar. Então, pense que hoje é o que dia do ano? É o quarto, segundo, não sei, quarto? Não, 10, que dia que é hoje? 14? 10. Hoje é o 10º dia de 2020. Já passou bastante. Eu sempre falo, eu estava meio triste no final do ano, porque às vezes, mesmo Deus abençoando, às vezes vem um espírito de ingratidão na gente, né? Antes do ano acabar, eu estava percebendo que eu ia abrir a boca para começar a reclamar, eu já me calei. Mas hoje é o 10º dia do ano. O que a gente fez até agora? Passa assim, ó. Eu falei, eu preciso de uma coisa em maio. Eu preciso do meu diploma, Senhor, para começar a abrir a minha mente, para começar a saber o que eu vou fazer, porque sem ele não dá, né? Preciso pegar o registro lá e aí dar continuidade. Eu falei, vou ter que esperar até maio. Eu comecei meio que reclamar. Eu falei, mas não. Já é o 10º dia do ano. Hora que eu piscar, vai chegar maio. E aí, Deus que vai falar para mim, preparou tudo? Está tão ansiosa, mas está tudo certo? Já está pronta para atender, para captar paciente, está tudo bem? Porque a gente tem tanta pressa, mas a gente nem se prepara para as coisas, né? Então, faça esse exercício de ficar falando com você mesmo. Você vai falar para você, eu posso fazer do meu 2021 dias melhores. Né? Eu posso escolher algumas coisas. Então, comece. Comece com um detalhe, que talvez em 2020 não aconteceu. Seja liderado pelo Espírito Santo de Deus, que aí você vai ter certeza das coisas, né? Não se apoie no seu próprio entendimento. Não saia por aí fazendo coisas e tomando decisões. Não. Peça para que o Espírito Santo de Deus ele venha liderar você, que ele venha guiar você, que ele venha preparar, né? E ele faz porque o Senhor, ele conhece os desejos do nosso coração. Ele sabe o quanto a gente ora, o quanto a gente busca, os nossos anseios, né? Ele sabe, ele é maravilhoso. Aí você pode perguntar, mas será então que se eu começar agora 2021, sempre entregando tudo a Deus, Espírito Santo lidera a minha vida, me direciona, aí vai dar tudo certo, tudo? Vai dar em partes. Por quê? Porque nós não estamos livres de errar. Ainda assim. Né? Então, Deus ele vai te livrar. Ele nos livra todos os dias, né? De coisas que a gente nem sabe. Mas ele nos livrar de algumas coisas não significa que o negócio não vai aparecer de novo. Né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa orar, que a gente precisa depositar a nossa fé em Deus, que a gente precisa confiar. Mas, no meio do caminho, o erro vai aparecer, faz parte da nossa vida, nós erramos, nós somos falhos. Tem alguém perfeito aqui? Não. E você nem deve se cobrar isso também. Porque por mais que você tente ser, você nunca vai ser. Né? Às vezes a gente fala, eu queria tanto melhorar em tal coisa, você se esforça, começa, você pisca, você já voltou na estaca zero. E essa é a nossa vida, essa é o ser humano, isso é um ser humano. Né? Nós temos que lidar com essas dificuldades, mas isso não pode ser um impedimento para que você viva estagnado
nos seus sonhos e não ande, né? Não evolua, não corra atrás de alguma coisa. Então, pergunte-se a você mesmo nessa noite, né? Quem você quer ser esse ano? O que você quer fazer esse ano? Né? O que você quer? Né? O que você vai fazer? Decida, ore e faça. Comece, né? Comece. O ano já começou, então agora nós que temos que começar. Eu ouvi uma frase essa semana, achei perfeita. Você dá o primeiro passo e Deus dá o segundo. E aí as coisas vão acontecendo. Faça a sua parte. Comece. Deus vai fazer. Deus vai dar o segundo passo e aí as coisas elas vão caminhando. Meu Deus, só de pensar que eu terminei essa faculdade e não devo R$1, Deus é maravilhoso, irmãos. Meu Deus, é complicado. A maioria das pessoas fazem, começa a pagar só depois, uma coisa de fé, e um testemunho de fé para você colocar na cabeça. Eu não vou fazer porque não tem dinheiro. Deus providencia. Deus ele faz o impossível, você faz a sua parte e Ele vai fazer a dele. Aí dá aquele alívio na consciência, aí você olha para trás e vê, realmente era Deus comigo, porque jamais, sozinha, eu ia conseguir alguma coisa. Então, primeiro, comece e não tenha medo. Não tenha medo. Olha essa frase aqui da... Como ela chama? Não vou lembrar, irmãos. Depois eu falo. Não ter medo não é nunca sentir medo. Ó, presta atenção, que fica meio... Se você não prestar atenção, fica meio confuso. Não ter medo não é nunca sentir medo, mas continuar em frente enquanto se sente medo. Forte, né? Então, é claro que você vai ter medo, mas o seu medo, ele não pode ser tão grande a ponto de parar você, a ponto de fazer você desistir. Então, mesmo com medo, vá. Pedro estava com medo. Lógico que ele estava com medo, mas ele foi. Ele saiu, ele se moveu, ele levantou. Né? Ao invés de ficar ruminando coisas. Então, pense de forma mais racional esse ano. Né? Geralmente as pessoas têm costume de ruminar. Né? Você fica ruminando as coisas e não consegue raciocinar porque está ruminando. Então, o que é racionalizar? Raciocinar. Você vai pensar de uma forma realista. Você vai pensar de uma forma real sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você gostaria. Pega lá um planner, coloca tudo e escreve o que dá, o que não dá para fazer. Mas tem esse ladinho aqui que, se eu for por aqui, vou me ajeitando, certo? Só não pode se parar por conta do medo, né? O povo fala aí por aí que se você faz alguma coisa, o tempo passa. Se você não faz, o tempo também passa. Então, faça. Faça alguma coisa. Não fique mais um ano patinando, né? Confie. Siga Jesus. Confia nele. Ele vai falar com você. Tome essa atitude. Ore. Tá? Eu achei muito interessante essa parte aqui, esse tema que eu coloquei junto, que está lá em Mateus 4,19, que é onde Jesus ele fala de uma forma muito simples para os discípulos, né? Jesus ele disse aos discípulos que seguissem ele. E o que os discípulos fizeram? Foram imediatamente. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente, né? De homens. E eles foram, sabe? Eles foram. Mas, às vezes, trazendo aqui para nós, a gente planeja as coisas e aí fica questionando, Deus, será que vai dar certo? Será que vai ter isso? Será que vai dar? Será que eu vou aguentar? Não, Jesus mandou eles irem e eles não ficaram falando, Jesus, a gente vai te seguir, será que vai ter o que comer? O que a gente vai comer se a gente te seguir? Senhor, onde a gente vai dormir se a gente ficar te seguindo? Vai ter o quê? Eles não questionaram nada, eles foram imediatamente. Olha a atitude dos discípulos, né? Que é um exemplo para nós.
Se eu tivesse colocado toda a carga de empecilho que eu tinha para fazer aquilo, né, em 2015, eu não tinha feito nada. Não tinha feito. Precisamos colocar a nossa fé em prática também, né? Ter essa atitude. Então, Jesus falou, viu, siga, não sei o que vai comer, não sei o que vai beber, não sei onde vai dormir, se a gente vai morrer no meio do caminho, só vá. Você quer ir? Então vamos. E eles foram, simples. Mas você fala assim, né? Mas vai na vida lá, é complicado. Lógico que é complicado, tudo é complicado. Tudo tem um sacrifício, tudo tem um desgaste. Aí você tem que saber se realmente é aquilo, você tem que ter certeza do que você quer e pedir forças ao Senhor, Ele dá. Né? Nós servimos um Deus poderoso. Então, eu acho que é nesses momentos que nós temos mais oportunidades de mostrar para Deus o quanto a gente confia e ama Ele. Né? Diante de um desafio que aparecer na sua vida, como você age, como você se comporta diante dos seus sonhos, o que você tem feito, o que você tem mexido de palito para que as coisas vá se encaixando. Não adianta ficar falando, né? Aleluias. Deus, Ele providencia tudo para nós, amém? Nós servimos um Deus que tem benefícios. Tudo bem que algumas pessoas confundem né? E pensa só nos benefícios, né? Tem gente que pensa nos benefícios mesmo, mas não. Nós que estamos aqui, nós amamos a Deus. Nós amamos ao Senhor, por isso que nós servimos, por isso que nós esperamos com paciência, por isso que nós oramos, por isso que nós temos fé. Aí o benefício vem de consequências das nossas atitudes. Né? O que a gente vai colher? Muitas coisas. Se você plantou algumas coisas em 2020, vai colher agora. Se não, já começa plantando. Começa já, não perde tempo. Coloca, fazendo um favor, 2 Timóteo 1:7. Eu tenho um desejo nessa noite para que Deus Ele ajude a cada um que está aqui não desistir dos sonhos. Não desistir de planos, não desistir de ideias. Ore, né? Olha só esse versículo. Deus, todo mundo conhece, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Essa palavra é muito maravilhosa e ao mesmo tempo dura, né? Porque nós nos deparamos assim em muitos momentos da nossa vida. E aí, nós nos fechamos no nosso círculo e só ficamos vendo a vida passar, né? Você fica vendo, vai ano, sai ano, entra ano, você está ali e tal, não acontece nada. Então, eu trouxe aqui para você algumas instruções. Escrevi para mim tudo lá na minha parede, lá coloquei numa cartolina. Para me ler todo dia, bem. Quebre padrões. Não se preocupe a ponto de paralisar. Não estou falando que a gente não deve se preocupar, até porque isso é impossível. Nós somos humanos, falhos, nós nos preocupamos sim, mas tem o nível, né, da preocupação. Às vezes você se preocupa tanto que você trava. A preocupação é tão grande que você paralisa, não faz nada, desiste. Aquela preocupação em excesso que toma conta de você faz você desistir das coisas. Por quê? Porque você fica focado no problema. E quando você foca no problema, você cria mais problemas. Certo? E aí não dá, né? Creia, você serve um Deus que cuida de cada detalhe. De cada detalhe. E tenho certeza que cada um aqui em algum momento da vida pode provar isso. Outra instrução, aceite o processo, né? Chegar lá vai ser o quê? Consequência das nossas atitudes. Então, o que você pode pôr em prática? Tenha um relacionamento sincero com Deus, né? Leve a Deus, faça um propósito. Leve a Deus esse ano a sério, como você nunca levou antes na sua vida.
Leve você a sério. Leve você a sério. Como você nunca levou antes. A gente tem o chão para pisar. Deus já deu. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós temos a alegria que só Deus pode dar. Não é aquela alegria de entusiasmo quando você ganha alguma coisa e daqui a pouco passa. Não, é a alegria do Senhor que sustenta, que ajuda e que faz você levantar e seguir. Amém? Então, aceite esse processo. Vai com calma. Creia. Isso é o reino de Deus. Saber quem você é. Você é o filho de Deus. Amém? Então fala aí, eu sou filho de Deus. Amém. Ainda bem que a intensidade de Deus é bem maior do que a nossa entonação de voz, né? Eu sou filho. Mas Ele sabe que a gente é falho. Então, irmãos, aceite o processo. Amém? Deus, Ele está pronto. Falta nós nos prepararmos. Outra coisa muito interessante que eu gostaria que você prestasse atenção, que é algo que está presente na vida de todo ser humano, é a vida acelerada, aquela vida agitada, aquela vida desenfreada. Sabe o que Deus Ele quer que você faça esse ano? Que você tire o pé do acelerador nesse sentido e viva no ritmo que Ele colocar na sua vida. Deus, Ele tem um ritmo. Ou então você pode entender, Deus tem um tempo para todas as coisas. Talvez ainda não aconteceu. Nossa, olha, eu tinha um sonho, né? Eu queria ter começado em 2007. Eu tive que esperar até 2015 para começar a ver a possibilidade. O tempo não foi suficiente para me fazer desistir, porque era real mesmo que eu queria, né? Então, calma. Fique calmo, né? Viva, não passe pela vida. Respire. Algo que cabe nesse pedaço que eu falei é organizar a mente. Organize a sua mente. Se você organizar a mente, vai organizar as outras áreas, né? Procure ter uma mente saudável. Procure pedir direcionamento de Deus para você não ficar gastando tempo com coisas que não vai fluir. Mas peça a Deus visão, peça a Deus que mostre para você o que realmente tem que acontecer esse ano, né? Outra questão, então vamos lá, né? A gente falou, não se preocupe a ponto de desistir, aceite o processo, saiba que as coisas elas vão caminhando de acordo com a vontade de Deus. Não fique nessa agitação, até porque se você insistir em passar mais um ano assim, no final você vai colher cansaço, desgaste emocional, frustração, e você vai ter aquela sensação horrível de que você perdeu mais um ano. Então, foque em alguma coisa, né? Busque uma meta. Agora, essa parte é mais importante e a Mariana falou aqui no começo. Seja grato. Seja grato. Tudo que você fizer, faça com amor. Amém? Lá em Colossenses fala assim, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tente encaixar isso em tudo na sua vida. Tudo que você, é tudo mesmo. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus. Você cria o seu filho para a obra de Deus. Você está aqui hoje por Deus. Amém? Encare a vida assim. É uma estratégia real. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Se você conseguir terminar o curso que você começar esse ano, é para a glória de Deus. Amém? Aí você talvez não se sinta tão
desgastado, consumido. Ao contrário, você vai agradecer porque você tem saúde ainda para fazer todas as coisas. Algo importante aqui, que encaixa dentro desse ser grato. Às vezes nós negligenciamos coisas da nossa vida no automático. Você nem percebe que você está negligenciando. Olha que coisa. É por conta desse negócio. Essa vida acelerada, e é isso, aquele outro, aquela pressa, aquele negócio. Você começa a negligenciar a própria vida. Você começa a negligenciar a própria casa. Você começa a negligenciar as coisas de Deus e nem se dá conta. Só que quando você se depara e percebe que você está negligenciando essas coisas, você está sendo ingrato com Deus. E como que Ele vai colocar oportunidades na sua vida, se aquilo que já tem na sua mão, você está negligenciando? Não faz sentido, né? Então, não negligencie o seu ministério, né? Não negligencie a sua casa. Não negligencie os seus filhos. Às vezes, né, você está lá na correria, não dá tempo nem de olhar para o filho. Tem que ter. Não adianta ficar arrumando desculpa. Dá para organizar. Dá para organizar. Todo mundo sabe que dá. Então, é importante a gente ter isso em mente. E também, ao mesmo tempo, ter consciência do quê? De que tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Não é nem 8 e nem 80, não pode ser. Porque se você também começar a querer fazer tudo, você vai se perder e não vai fazer nada, né? A ansiedade exagerada, né? Você fica pensando no futuro, né? Nas coisas que podem acontecer, perde todo o presente e não faz nada. Isso é muito grave. Então, tenha um equilíbrio, né? Veja certinho os compromissos que você vai assumir. E se você assumir, faça, né? Tenha a atitude de dar o seu melhor, né? E se você fizer isso, você vai aproveitar o que Deus tem para a sua vida. Né? Eu penso às vezes que se a gente soubesse quanto Deus tem para nos abençoar, para nos fortalecer, nossa, meu Deus. Mas começando a ser grato já é um passo. Porque quando você age com gratidão, você descobre como Deus é incrível. Quem tem um coração grato ao Senhor sabe como Deus ele é incrível, Ele é maravilhoso. Né? Provérbios 19, 2, fala assim. Eu marquei aqui. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Olha que até depressa a Bíblia fala, até sobre isso. Se você tem pressa, você escolhe errado, então ore. Tome atitude, não saia fazendo o que você acha que tem que fazer. Porque olha aqui, a palavra está bem clara. A pressa resulta em escolhas erradas. É por isso que às vezes, né, você faz algo e esse algo é interrompido e você não termina. Aí você vai cair naquilo que muito já foi pregado aqui em outros lugares. Cria-se aquele hábito de começar coisas e não terminar. Começar coisas e não terminar. Pode ser que você esteja com pressa de querer tudo para a sua vida, e aí quando você vai olhar, você não está agindo, você não está agindo de forma adequada, né? Então, essa é uma outra questão. Aproveite o que Deus tem para você. Olhe para você mesmo este ano, fale com você mesmo. Preste atenção nos seus dias, cada um deles. Cada um deles. Aprenda novas maneiras, outra questão aqui, de lidar com coisas antigas já.
Tem gente que fica arrastando problema por 500 anos, gente. Tem gente que arrasta problema de 10, 20, 30, 40, 50 anos e vai arrastando, e vai levando, e tem aquela cauda de problemas, que é fixa. Onde vai, a cauda vai junto. E repete, e entra ano e sai ano, tá com aquele negócio carregado, né? Aí você está esperando o quê? O tempo. Ai, meus problemas antigos, o tempo vai curar. Não, o tempo não cura. O tempo não cura nada. O que cura é a sua atitude em relação à dor, o sofrimento que você tem, né? Então, faça diferente esse ano. Ao invés de você continuar arrastando esse problemão aí que você leva e que toda vez que alguém para conversar com você, você fala sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo assunto. Ah, eu tenho isso. Ah, faz tantos anos que eu estou assim. É complicado, eu sei que é complicado. Mas a decisão que você pode tomar é duas. Porque não fazer nada também é uma decisão. Né? Então, ou você faz alguma coisa, coloca nas mãos de Deus, ou decida não fazer nada. Né? Então, pense. Sinceramente, eu não quero... Meu Deus, estou tão preocupada com esse negócio, deve estar muito horrível. Olha, bem, isso é um galo da Índia. Deus, mas nunca que eu vou deixar postar esse vídeo. Gente, é o seguinte... deixa assim mesmo, vai. Faça algo novo, amém? Faça algo novo. Acorda, levanta. Senão essa cauda vai aumentar mais. Muda, roda o disco, né? Muda a fala. Senão você vai ser sugado por essa cauda um dia. Você vai pisar nela, vai se entalar e não vai resolver, né? Então, entrega na mão de Deus o que você não pode resolver, né? Não dá para viver infeliz pro resto da vida com coisas que você não pode resolver. Então, vamos combinar. Você vai separar em duas partes. Aquilo que você pode fazer, você vai orar, você vai pedir a Deus que você tome uma atitude, que Ele venha clarear as coisas na sua mente, que Ele venha te mostrar. E a outra parte, que é toda aquela lista que você não pode resolver, você vai entregar na mão de Deus, né? Confiar. Decidir fazer. Estou terminando já, viu? Eu lembrei de uma coisa aqui, vou falar. Ai, Deus. Teve uma célula, um ajuntamento dos pré-adolescentes ano passado. O Miguel não está aqui, ele ia lembrar na hora. A Júlia está. Aí, Ju, boa. Que foi uma mensagem assim, que eu falei com eles, e pela fala deles foi a coisa várias coisas que chocaram eles naquela mensagem, né? E eu lembrei aqui que uma delas foi assim, a gente estava falando sobre compromisso, né? Compromisso com Deus, tal. Aí eu falei assim, olha, tem gente, né, Ju? Tem gente que vai na igreja e fica lá sentado, não vê a hora de levantar. Não vê a hora que o culto acabe para sumir na poeira. Sinceramente, aí eu vou falar aqui o que eu falei. Eu falei assim, não dá. Vamos pensar, né? Só uma reflexão, porque eu mesma estou me sentindo culpada porque está passando um pouco. Mas calma. Não dá, né, para vir na igreja com pressa de ir embora, né? Eu creio que Deus, Ele fala aos corações. Isso aqui não é nada inventado. Então, não adianta, né, Ju, vir para a igreja com vontade de ir embora. É melhor não vir, né? Então, até porque se fosse talvez um cinema, alguma coisa, aí ficava 5, 7 horas assim. Então, irmãos, decida, amém? Pense, comece vencendo as pequenas batalhas, né? Encara a vida diária. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Às vezes a coisa está tão feia que a gente levanta, não tem coragem nem de enfrentar a pia, né?
a louça, 5 toneladas de roupa para lavar. Às vezes a gente está tão desanimada, tão fraca, vontade de chutar o cesto. né? 500 toneladas de roupa para lavar por semana. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, peça coragem, tá bom? Peça coragem, peça ânimo, levanta, acorda, Deus é maravilhoso, Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar. Agora eu vou correr aqui, porque essa é a mensagem mais longa que eu já fiz. Não sei porquê. Então, aí que tá, você vai abandonar essas coisas que te fazem mal, certo? E agora você já sabe como agir, porque já faz 10, 20, 30 anos que você está arrastando essas coisas. Qual que vai ser a diferença para 2021? Deus está te ensinando a cada mensagem que tem nessa igreja. Deus está nos ensinando e dando milhões de estratégias. Não dá para falar que não sabe o que fazer. Começa a pôr em prática, então. Né? Começa a agir. Vai sentir medo? Vai. Beleza. Mas não para. Continua. Sinta medo, mas continua. Vai aparecer preocupação, vai aparecer muitas coisas. Mas Deus, Ele estará conosco todos esses dias. E aí, se nós tivermos coragem para fazer tudo isso, tudo que Deus Ele tem nos impulsionado e tem colocado no nosso coração, aí nós vamos nos sentir bem, nós vamos nos sentir livres, nós vamos ficar com a nossa alma alegre, porque eu penso que Deus é o nosso Pai e Ele fica feliz quando a gente está feliz, não é? Assim como nós ficamos felizes quando os nossos filhos estão felizes, Deus, Ele quer que você fique feliz também. Não estou falando de mar de rosas, todo mundo aqui sabe. Mas Deus, Ele olha para você, Ele quer ver um homem feliz. Ele quer ver uma mulher feliz. Deus tem prazer nisso, né? Então, tome essa coragem, decida, comece, melhore, né? Aleluias. Eu já falei aqui, né, que o Marcos pregou semana passada e falou muito sobre oração. Aí eu comecei a pensar, eu falei, deixa eu ver se eu já orei bastante esse ano. Pesou bastante na consciência. Tem que orar. Eu falei, vou firmar um propósito. Aí você vai falar assim, por que será que a gente começa propósito e nunca consegue terminar? Nem queira saber. Comece, não conseguiu, comece de novo, não conseguiu, comece de novo, vai começando. Vai chegar uma hora que você vai conseguir. Não fique perdendo tempo de pensar, e por que será que eu começo as coisas e o negócio não flui? Aí eu oro 2 dias, no terceiro, o pastor já falou isso aqui um monte de vezes. Tenha certeza que vai chegar uma hora que vai dar certo se você persistir, se você insistir, tá? Então, comece a pensar, né, que, às vezes, uma simples oração sua pode salvar o seu dia. Às vezes, uma pequena fala sua com Deus pode mudar muitas coisas. Não fique se prendendo àquela ideia de orações enormes, né, de 2, 3 horas. Ai, preciso orar. Aí você tem aquela ideia de ficar no chão, suado, 2 horas, falar, nossa, orei 2 horas. Não. Às vezes, quando você acorda, você esquece de só falar assim, Deus, eu acordei, muito obrigada. É uma oração. É uma oração sincera do seu coração. É isso que Deus quer de nós. Que a gente venha ter mais intimidade, se aproxime mais dele, né? Não venha no domingo aqui na igreja só para as pessoas verem que você está aqui. Tem sentido, né? Aqui para a gente. Tocar por tocar? Cantar por cantar? Não adianta nada, né? Se envolver no ministério por se envolver só para dizer que participa de alguma coisa? Não, não é isso que Deus quer. Não tem necessidade de você falar, olha, eu li um livro de 500 páginas. Sei tudo sobre o autor, pode perguntar. Não, você tem que ler se você entende
que a leitura é um hábito bom a se desenvolver e que é uma ferramenta para a sua vida, que é algo que faz você crescer. Se você vem aqui no domingo, você tem que entender, você tem que vir porque você ama a Deus, entendeu? Não encarar como o tempo que você passa, porque Deus não está nem aí para tempo. Deus não mede as coisas no tempo. Então, às vezes, a gente está fazendo coisas só para ganhar tempo, só para falar de tempo. Ai, fico tanto tempo na igreja, oro tanto tempo, leio tantos livros, faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Não. Busque um propósito. Se for para você começar algo esse ano, algum plano, algum projeto, só para você poder dizer que você fez, não faça. Porque antes de tudo você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo. A gente louva a Deus mesmo? A gente está aqui porque a gente quer louvar a Deus de todo o nosso coração e levar a igreja a adorar? Ou a gente quer estar aqui só para pegar o microfone e cantar? Qual que é o propósito por trás? Se você faz alguma coisa, faça de coração. Entenda o porquê que você está fazendo aquilo. Vai fazer um curso? Por que você vai fazer esse curso? O que você quer com isso? Já gastou tempo? Já pensou? Já definiu? Então, faça o que está no seu coração. Veja se está no coração de Deus e as coisas vão caminhar, vão fluir. Amém? Os irmãos podem se levantar? Quero que você pense que você vai embora daqui hoje. Eu vou falar as perguntas que eu escrevi aqui só para você levar, tá bom? Como será 2021 se levarmos em conta tudo isso e agirmos de forma sincera com Deus e com nós mesmos? Primeira. Segunda, como será esse ano se aprendermos a enfrentar os problemas ao invés de fugir? Outra, como será esse ano se pararmos de procrastinar? E se esse ano nós exigirmos mais de nós mesmos ao invés de se contentar com a média, né? E se a gente parar de pronunciar palavras negativas, de reclamar da vida e aí amaldiçoar a vida dos outros? Querer o que é do outro. A gente é tão filho de Deus que a gente não precisa querer nada de ninguém. Deus, Ele já tem para cada um a vontade dEle e ela é boa, perfeita e agradável. Então não precisa, né, disso. Amém? Seja grato, que Deus Ele venha te abençoar. E saiba que se você realmente quer realizar coisas, faça alguma coisa, tá? Porque Deus Ele não vai fazer o que você pode fazer. Nunca espere que Deus ajude você se você não fizer nada. Isso é fato. Nunca espere isso, tá? Desfrute dos dias que Deus tem te dado, da sua saúde. Ainda bem está todo mundo vivo aqui. Desfrute dos seus dias. Se preocupe com a sua saúde. Fale com você mesmo. Não ignore a palavra de Deus, para que, quando chegar no final do ano, você venha com o discurso. Ai, tive dias ruins, tive semanas ruins, tive meses ruins, tive um ano péssimo. E aí, daqui a pouco você vai falar, que vida ruim eu passei. Que vida ruim eu tive. E sabe o mais triste de tudo? Não vai dar para voltar. Não vai dar para voltar atrás. Então pense hoje, comece hoje, faça hoje, é tudo hoje. Chega em casa, já começa, pega lá, compra um planner. Compra um planner bem bonito. Começa a colocar lá tudo. Isso é bênção, dá ânimo. Você vai ali vendo, ficar exposto para você e não cair no mar do esquecimento, né? Coloque a mão no seu coração. Me perdoem o horário, é que não deu. Deixei de falar um monte de coisa aqui, não tem problema. Mas eu tenho certeza que Deus Ele é maravilhoso, que Deus Ele tocou em nossos corações e nós temos agora um plano. E esse plano é começar.
E esse plano é tomar uma atitude. Esse plano é dar o primeiro passo para que Deus ele venha fazer as demais coisas. Esse plano é confiar, esse plano é entender que quando nós nos dispomos, quando nós tomamos essa posição, Deus, ele cuida de tudo. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Senhor, que ela permaneça em cada um de nós. Senhor, que venhamos a deixar, Senhor, este medo que nos anestesia, Senhor. Mas que possamos entrar, Senhor, já entramos, que possamos continuar daqui até o último dia. Se assim o Senhor permitir, se assim o Senhor quiser. Em pé, Senhor, sabendo o que nós estamos fazendo. Vivendo um dia de cada vez, sendo grato a Ti, Senhor, cuidando dos ministérios, Senhor, do ministério que o Senhor colocou na mão de cada um, do sonho, Senhor, que o Senhor plantou em cada um, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos uma atitude, ajuda-nos, Senhor, a cansarmos de qualquer coisa nessa vida, mas menos de acreditar, menos de querer, Senhor, te seguir independente de qualquer circunstância. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus ele venha ajustar todas as suas atitudes esse ano, tá? Desculpa o horário, desculpa aí, mas o meu desejo é que haja ousadia, amém? Você pega esse pacote de ousadia em nome de Jesus. E que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada, tá? E não pode falar mal de mim depois, porque eu demorei para terminar. Glória a Deus. O irmão Lázaro que vai fechar, você, Marcos. Marcos. Amém, irmãos. Deus abençoe, viu?